Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live de tema retomada das atividades laborais com segurança e saúde do trabalho neste novo normal. Nesta live, de algumas que iremos realizar ao longo deste mês de julho, com temas bastante interessantes, que eu acho que vocês vão gostar de abordar. Temas relacionados a tudo o que a gente fala relativamente à parte desta pandemia, do coronavírus, dúvidas relativamente à segurança e saúde do trabalho, hoje especificamente nesta live, e nas lives seguintes vamos abordar outros temas também interessantes, reestruturação financeira, saúde mental, etc, etc. Antes de mais, eu queria passar para vocês o alinhamento relativamente à live, como ela irá funcionar, o formato. Irei fazer a apresentação dos convidados palestrantes da noite, iremos debater alguns temas, ok? E na parte final, cerca de 5, 10 minutos, vamos reservar para algumas questões que possam ser colocadas no bate-papo pelas pessoas participantes. Escolherei uma ou duas para a gente poder debater aqui e as restantes, elas serão respondidas a posteriori, visto que a live está sendo gravada, e a posteriori nós responderemos a essas pessoas que quiserem participar no chat. Então, hoje conosco nós temos dois convidados excelentíssimos, a doutora Yara Santos de Albuquerque, da área de saúde ocupacional, e o engenheiro de segurança do trabalho, Armando Vasconcelos. Doutora Yara Santos de Albuquerque, formada pela Escola de Ciências Médicas do Estado de Alagoas em 1988, exerce a medicina do trabalho há 28 anos, paralelamente a outras áreas de formação, como a medicina do tráfego. Além disso, obviamente, já fez outros cursos de especialização e capacitação. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigado. O engenheiro Armando Vasconcelos, formado em Engenharia Química pela Universidade Federal da Paraíba, com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho e Engenharia Ambiental, mestre em Engenharia Industrial da Universidade Federal da Bahia, conta com 16 anos de experiência no mercado também. Sejam muito bem-vindos. São dois convidados ilustres. Eu queria agradecer, obviamente, a vossa presença e espero, obviamente, que esta live sirva não para tirar todas as dúvidas, não para esclarecer tudo o que possa ser esclarecido, mas sim para contribuir de alguma forma para os empresários, para as empresas, clarear mais alguns assuntos e compartilharmos toda a informação que neste momento é importante. Então, neste contexto da pandemia da Covid-19, em que nos encontramos há alguns meses, têm surgido e continuarão surgindo, como é natural, muitas dúvidas, muitos questionamentos, em virtude de se tratar de uma nova variação do coronavírus. Então, é tudo novo. É tudo novo. Procuraremos nesta live tratar alguns aspectos mais genéricos e mais comuns da maioria das dúvidas dos empresários e empresas. Posto isto, vamos então começar. Eu vou colocar aqui alguns temas de debate intercalados para a doutora Yara e para o engenheiro Armando Vasconcelos. Obviamente que em qualquer altura que algum deles queira interferir, digamos, e colocar também algumas questões enquanto a outra pessoa está a falar, não tem problema nenhum, ok? Então iria começar pela doutora Yara. Doutora Yara, muito bem-vinda mais uma vez. Então, em termos de exames ocupacionais, nomeadamente exames periódicos, que se fala sobre, têm surgido vários questionamentos das empresas.
se são obrigatórios, se não são, se estão suspensos durante a vigência da medida provisória 927. Nos esclareça um pouco sobre isso. Boa noite, é um prazer estar aqui neste caminhar, e caminhar significa coordenar passos. E é por isso que estamos aqui, para que juntos, para que a gente consiga coordenar esses passos e sim, alcançarmos o objetivo que é o alinhamento de todo esse caminhar, né, desse nossa trilha. Em relação à pergunta, a MP 927, ela não proíbe, ela está suspendendo, na verdade, quando iniciou a pandemia, quando foi decretado o estado de calamidade, logo foram estabelecidas algumas regras, algumas normas, e, obviamente, o primeiro ponto foi esse, porque nós temos asos e datas para serem cumpridos. Então, as empresas, obviamente, querendo cumprir a lei, poderiam enviar os seus colaboradores nesse momento em que o que menos a gente queria, né, o pessoal da saúde, da segurança, era exatamente a aglomeração. Nesse mesmo momento, empresas fecharam, ficaram longe, né, de tudo. Os colaboradores, eles foram afastados. Então, naquele momento, não haveria por que pensar em mudança de risco, mudança de função, na NR7 anterior era mudança de função, outros atestados de saúde ocupacional. Ficou determinado que, nessa MP, admissionais e demissionais poderiam ser realizados. Admissionais sim, e demissionais não poderiam ser utilizados nos exames que estavam na vigência de até 180 dias. Se tivesse sido feito um periódico nessa data, poderia ser realizado, salvo se a empresa, por questão de segurança, e naquele momento quisesse a empresa que o colaborador fosse visto, aí sim ela poderia mandar a critério dela. Mas os exames, eles não foram proibidos, eles foram suspensos por medida de segurança mesmo. Exatamente. Vamos chamar agora o engenheiro Armando também para participar connosco, falando um pouquinho mais da área de segurança do trabalho, uma das áreas onde ele se movimenta durante esses 16 anos de atividade no mercado. Engenheiro Armando, muito bem-vindo mais uma vez. Genericamente falando, em termos de dos ambientes de trabalho das empresas, quais são, digamos, as principais medidas a adotar na adaptação desses espaços para garantir as condições de trabalho seguras para os colaboradores? O que é que você tem a dizer sobre isso? Engenheiro Armando? Só um momento, engenheiro Armando. Acho que está travado o som dele. Se o som dele esteja sem... Acho que ele está sem internet. Engenheiro Armando, está me ouvindo? Acho que caiu a conexão do engenheiro Armando. Bom, enquanto o engenheiro Armando se conecta, vamos então retomar para a doutora Yara com mais um questionamento. Doutora Yara, a empresa se depara com a seguinte situação, nomeadamente o funcionário testou positivo para a Covid, né? Para a Covid-19, e apresenta à empresa, na sua empresa, um atestado. É uma situação que ocorre. Inclusive, algumas empresas já têm questionado sobre isso. Neste caso, após o término do período de atestado, como serão os procedimentos a adotar para o retorno ao trabalho desse funcionário? Sim, teste positivo. Temos que analisar se esse colaborador ele testou positivo, mas não está sintomático, ou seja, não está apresentando nenhum sinal ou sintoma, e se ele testou positivo, está sintomático. Obviamente que
Caso ele não tenha nenhum sintoma, ele vai para casa para cumprir o tempo de 14 dias, determinado que é o tempo da evolução da doença, caso a doença poderá aparecer nesse período, e se expressar nas mais variadas formas, como já é bem conhecido. E, em caso dele positivo, obviamente, ele deve estar sendo acompanhado, deve estar tomando alguma medicação sintomática para coibir esses sintomas. E vão ser analisadas essas duas situações. No caso do assintomático, ou seja, sem sintomas, cumprido os 14 dias, ele retorna ao trabalho. Algumas empresas optaram lá no início de fazer testagem, só que duas situações. O tempo do teste, aí seria um motivo para outra live, falar sobre os testes. E o tempo mesmo... Podemos abordar de uma forma rapidinha, assim, depois você concluir. Exatamente. E mesmo esse teste, ele demorava para o resultado sair, mesmo alguns testes rápidos. Enfim, nesse momento, a empresa, sim, pode, não vai, se ele testou positivo, está sem sintomas, pode voltar ao trabalho, ok, se permanecer sem sintomas. E se puder apresentar essa história de 72 horas sem ter tomado nada, mesmo que ele no início não tenha sintomas, depois se ele apresentar alguma outra expressão e ele resolver tomar medicação, ele tem que falar, né, verbalizar, que não está fazendo uso de nada 72 horas antes da apresentação. No caso dos sintomáticos, eles devem ter um olhar diferente, porque ele começou com sintomas, tem que saber a evolução desses sintomas, se ele esteve acompanhado pelo médico assistente, por algum órgão, tipo posto, enfim, ou pelo próprio médico do trabalho. Neste momento, vale a mesma orientação, 72 horas sem sintomas, tenta estar fazendo uso de qualquer medicação, e caso os sintomas persistam, obviamente o médico do trabalho deverá ser informado para que avalie a possibilidade dele entrar pelo INSS, já que ele está doente, está positivo, continua com os sintomas e ultrapassou o tempo. E aí vai ter que ser visto adequadamente. Muito bem, doutora. Como sempre, as suas explicações são longas, mas são precisas e incisivas. Isso é o mais importante. Vindo de uma profissional como você, é importante deixar esclarecer bem estes assuntos para que, de facto, dentro deste cenário que nós temos, ainda de muitas dúvidas, a gente possa contribuir com alguma coisa vindo de profissionais da área. Então, vamos agora tentar a comunicação com o engenheiro Armando. Engenheiro Armando, está tudo bem por aí? Já conseguimos conectar de novo? Pessoal, boa noite. Agora sim, Joaquim. Deu uma Tudo queda ok. E saiu. Tecnologia. Muito bem. Então, vamos lá. Retomando a minha questão. Muito bem-vindos de novo, né? Muito obrigado por estar aqui conosco. Então, como eu tinha falado para vocês, genericamente falando, em termos de ambientes de trabalho das empresas, quais as principais medidas a adotar na adaptação desses espaços? Obviamente, de uma forma genérica, né? Porque depois cada espaço, independentemente do ramo de atividade, ele vai ter que ter medidas incisivas específicas, mas de uma forma genérica, para garantir as condições de trabalho seguras para os colaboradores. Quais seriam as medidas a adotar dentro da adaptação destes espaços? O que é que você tem a dizer sobre isso? Bom, boa noite a todos aí. Queria pedir desculpas mais uma vez para ter caído da internet, mas o bom é que a gente conseguiu retomar, tá? Bom, não podia deixar de agradecer o convite, tá? Me sinto muito honroso em participar, tá? Doutor Iara, prazer participar contigo dessa live. Então, a gente está aqui para realmente repassar alguma coisa e bater um papo bem informal com os empresários de uma forma geral, de todos os segmentos. Bom, Joaquim, com relação ao que você perguntou, as ações em si já estão sendo tomadas. Então, a pandemia veio de uma forma muito forte, então foi necessário tomar ações de choque, de imediato. Então, com o tempo, estão se ajustando. Então, com certeza, já foram tomadas o que a gente está fazendo, observando e, dentro do possível, orientando para que as coisas aconteçam de uma forma segura.
E uma mudança muito forte que aconteceu, tá, nesse período, sem sombra de dúvida, tá, o emprego de EPI. Tá? O emprego de EPI, fatalmente, tá sendo muito usado, está sendo bem trabalhado, então é um fator importante. Mas não pode ser somente um fator EPI. Tá? O que é que a gente tem também? A situação da higiene. Então, uma mudança que está tendo radical, tá, em todos os clientes, todas as empresas, é com relação à higiene pessoal. Isso, É muito com importante. relação à higiene também do próprio estabelecimento. Tá? Porque é sabido as condições de contágios, então isso aí é muito importante. Pronto, por exemplo, tá? A lavagem das mãos. Nunca lavamos tantas mãos como nessa fase de pandemia. Até estão ficando secas, até estão dermatite, todas cheias de descascando, Exatamente. né? Com tanto álcool gel, com tanto sabão. Depois tem que aplicar Exatamente. um hidratante, né? Que é para voltar a ficar normal. Nunca tanto. Um hábito que a gente deveria ter essa cultura, mas está sendo incrementado com essa pandemia. Tá? É muito comum a gente chegar na empresa, cumprimentar com um aperto de mão, cumprimentar com um abraço. E os brasileiros são muito afetivos, né? Exatamente. Tá? No restaurante, é comum alguém estar almoçando e a gente cumprimentar. Então, houve uma mudança e, ao mesmo tempo, uma preocupação com relação a essa parte de lavagem das mãos. E outras práticas de controles para evitar a infecção. Tá? Isso aí sem nenhum problema. Tá? Outra coisa que o empregador tende a fazer hoje, a suspeição é uma coisa muito comum. Então, todo trabalhador, suspeitos ou doentes, ele tem que ser orientado a procurar um suporte. E a gente sabe que está sendo feito. Tá? Existem as dificuldades, que é uma coisa que entra na área médica, e seria o que? A preocupação com relação com os assintomáticos. Uhum. A dificuldade de se fazer os exames e ter um resultado num tempo curto. Exato, engenheiro. Então, quando o empregador ele está tendo essa preocupação de se tem um profissional suspeito ou com Covid, ele realmente já direciona. Tá? Exato. Outra coisa importante com relação à orientação seria o quê? Etiqueta respiratória. Quem nunca ouviu se falar, depois do espirro, saúde? É verdade? Agora não é saúde, agora é um olhar esquisito. Um olhar Alguém esquisito. espirra do nosso lado, a gente olha assim e diz assim, Então, essa etiqueta tem que ser colocado como também uma das prioridades. Usa máscara, né? Para evitar isso. O uso da máscara, com certeza. Tá? Mas essa etiqueta respiratória em si inclui o quê? O tossir, o respirar. Você sabe muito bem que antigamente os nossos avós era comum, só entre os homens, utilizar um lencinho. Isso. Tá? Eu sou desse tempo. Em Portugal também a gente fazia isso. Então, hoje vai ter que voltar na realidade isso. Obviamente, não é o lenço de pano que os nossos avós utilizaram. É a máscara de pano, né? Vai passar a máscara. Ou então um lenço descartável. Exatamente. Então, tem que fazer isso aí. Outra coisa, com relação que está sendo utilizado muito pelo empregador, é com relação a estabelecer políticas de teletrabalho, tá? E horários flexíveis. Isso já está acontecendo. Então, isso aí foi, como você perguntou, adaptações e mudanças que até então não era comum. Claro. Apesar de uma outra empresa ter um trabalho em home office em casa. Mas, no geral, não é uma tendência. Exato. E isso veio para ficar. Tá? Isso veio para ficar. Tá? Então, concluindo mais, as práticas de limpezas, tá? E uma coisa importante, o empregador está dando suporte, para concluir o que você perguntou, tá? É com relação ao suporte psicológico. Esse será, vamos deixar a pimentinha no ar, porque isso vai ser um tema, uma próxima live que já está agendada com profissionais da área e que será um dos temas muito interessantes a abordar. Vamos deixar
isso assim no ar e abordar mais profundamente em outras lives, tá? Não, tranquilo. Então, na realidade, é o seguinte, o quê? São adaptações que as empresas em si, entendeu, terão que, ao Nas longo diversas áreas, né? dessa Exatamente. pandemia, entendeu, ir se adaptando devagarinho. Então, Exatamente. agora a gente visualiza isso. Ok, engenheiro. Então, muito esclarecedor os seus argumentos. Voltamos para a doutora Yara. Doutora, tudo bem por aí? Então, doutora, você falou há pouco da questão do retorno ao trabalho, mas nós abordámos o tema do retorno ao trabalho na questão ocupacional. Vamos falar agora no caso de um retorno ao trabalho que não tenha a ver diretamente com a Covid-19. Por exemplo, o afastamento do INSS. Como seria feita essa volta ao trabalho? Então, a IP já está claro que ela não proibiu, ela suspendeu. Então, em alguns casos, quando o retorno já estava determinado, o colaborador teve o seu benefício até a data X. Ele poderia voltar imediatamente, quando o médico assistente, tipo um apendicite, o médico assistente determinou que ele ia ficar 30 dias, o INSS deu esse tempo, ele está ok, poderia voltar automaticamente, imediatamente, sem passar pelo médico do trabalho, fazer esse retorno no tempo posterior. Mas algumas empresas, nós tivemos experiência que essas pessoas, algumas dessas pessoas, eram do grupo de risco, e aí a empresa gostaria de informação, de ser ou permanecer afastado nesse momento, não pela apendicite, mas por outra patologia, ou retornar para o médico do trabalho para que ele avaliasse a possibilidade de manter um benefício. E que isso estava sendo feito através de documentação. Então, dependendo de cada caso, cabe ao médico colaborador, está lá escrito no MP, a decisão. E junto com a empresa, obviamente, a empresa ela sempre participando, nos enviando as histórias, né, cada um no seu estado, no seu caso, para que a gente analisasse e determinasse se poderia voltar imediatamente, direto para home office, e sem passar pelo médico, porque esse é o objetivo, né, do distanciamento. E assim foram feitas em algumas situações. Então, alguns retornos, sim, foram feitos presencialmente por conta de pedido da empresa em situações especiais. E outros foram automaticamente retornados às empresas ou solicitado prorrogação do benefício. Muito bem, doutora. Voltando só um pouquinho, e só a título de curiosidade minha, e eu acho até talvez de algumas pessoas, essa medida provisória 927, será que é interessante a gente ler ela, procurar estar por dentro, as empresas, os empresários, procurar estar atento às atualizações? Será interessante? Exatamente, porque o jurídico da empresa também deve, claro, creio que o jurídico das empresas maiores, eles já devem ter tido acesso e tanto é que nós recebemos várias solicitações de advogados para a gente esclarecer algumas situações. E sim, para que a partir da leitura viessem os questionamentos. Exatamente isso. Se todos ficassem a par, né? Porque aconteceu tudo muito rápido. É compreensível. Né? Das pessoas falaram, como assim? A gente não estava sabendo, mas porque as informações foram de forma célere, a gente não teve, até os médicos, né, todo dia várias informações eram somadas e são até hoje. Exatamente. Então, é importante a gente acessar essa medida provisória na internet, deve estar disponível com certeza facilmente, procurar ler, procurar se inteirar e até para quando forem feitos os questionamentos a profissionais como a doutora ou outros profissionais da área, ser um questionamento até já mais consolidado, digamos, para uma resposta melhor. Então, acho que fica também aqui um conselho, uma orientação, de facto, para os empresários, as empresas procurarem baixar essa medida provisória, o PDF, com certeza está disponível na internet, e ler, né? Ler de uma forma tranquila e procurar se inteirar. É bom para todos, é bom para a comunidade, acho que é extremamente interessante. Engenheiro Armando, vamos voltar de novo para si. Eu só queria relembrar também
é que durante as intervenções, obviamente, do engenheiro Armando e da doutora Yara, ambos podem interromper se quiserem, tá? Então, os questionamentos são feitos, obviamente, para a área de saúde ou para a área de engenharia de segurança do trabalho, mas se alguém quiser dar o seu lamiré, a sua intervenção, fique à vontade, tá? Ok? Sem qualquer tipo de problema. Então, engenheiro, diga-me uma coisa. Você recomendaria, ou digamos, seria imprescindível que cada empresa possuísse um chamado plano de retomada das atividades próprio e adaptado ao contexto específico de trabalho da mesma empresa, como uma ferramenta norteadora de todo o fluxo de atividades daqui por diante? Você acha isso importante? Que ela possuísse? Joaquim, é imprescindível, né? Toda empresa ela tem que ter um plano de implementação, uma política de higiene e prática de controle para essa situação. Tá? Qual vai ser o norte? Tá? O norte vai ser o seguinte, vai ser o grau de risco da empresa. Isso. Tá? Vai ser o grau de risco. Tá? Que pode ser baixo, médio ou alto, é isso? Ou alto. Tá? Ainda tem uma subdivisãozinha. Tá? Então, dependendo das atividades, o grau de risco em si vai ser traçado. Para você ter ideia, um nível muito alto são aqueles profissionais que estão com exposição potencialmente elevada ao Covid, que é a coqueluche do momento. Tá? Empresas de que tipo, engenheiro? Essas que acabou de falar, seriam empresas de que tipo? Vários segmentos. Pronto. O segmento de saúde, para você ter ideia, pessoas que realizam procedimentos de intubação, tá? Que está sendo muito comum. Tá? Clínicas de hemodiálise, desse gênero, coisas do gênero. Exatamente, hemodiálise, indução à tosse, para realizar alguns exames, algumas coletas invasivas. Então, esse segmento são profissionais que estão expostos a nível elevado. Tá? Entendi. Outra coisa, laboratório. O pessoal que faz a coleta, como eu falei para vocês, tá? Também está exposto a risco elevado. O pessoal que elabora necrotérios, tá? Que tem sempre que realizar autópsias. E agora com uma grande quantidade, né? Exatamente. Todos os dias. E está trabalhando em tudo diuturnamente, entendeu? Porque, devido à situação, temos o quê? Isso aí seria um nível muito alto. Um nível alto seria o quê? O pessoal de assistência à saúde, que de repente adentra espaço onde tem gente suspeita, ou então com vírus, tá? Tem pessoas de transporte médico, o pessoal que trabalha com ambulância, e tem que, de repente, pegar um profissional, pegar uma pessoa, ele está suscetível, então é tido como nível alto. Outra coisa, o pessoal que trabalha em casas mortuárias e lida diretamente com aquela pessoa, então, com certeza, ele está com exposição elevada, então, nível alto. O que é que a gente fala do nível médio? Tá? Nível médio, a gente entende em si que é aquele que é transmitido de forma comunitária. Tá? Pessoas que, de repente, trabalham na recepção de um hospital, pessoas que trabalham no aeroporto, pessoas que trabalham na feira livre, no supermercado, entendeu? Que tendem a ficar com a proximidade. Farmácias, balcão de farmácia. Exatamente, eles tendem a ficar numa distância de 1,8 mais ou menos metros de pessoas potencialmente infectadas ou pessoas infectadas. Exatamente. Então, esse aí é o que a gente classifica hoje como se fosse um nível médio. Seria nível baixo. Tá? Seria, no geral, a população, tá? Onde a gente tem alguma atividade, tá? Da rua que procura ter um distanciamento superior a 1,8 metros. Eu sei que esses valores de 1,8, ele varia um pouco de acordo com estudiosos, de acordo com alguns estudos, tá? De acordo com os artigos, mas, no geral, entende-se que 1,8, tá? É o pessoal que, se tem execução de alguma atividade com essa distância, ele tende a ter um risco muito baixo. Entendi. Então, basicamente, toda empresa teria que traçar um plano, tá? Obviamente, orientado pelo profissional da área de segurança do trabalho, muito bem, um pessoal de medicina, tá? Específico, adequado, personalizado, né?
Exatamente, tá? Isso aí teria que ser uma coisa durante que está acontecendo, como eu falei de supetão, de choque, mas isso vai ser aprimorado quando retomarmos, tá? E daí ter os treinamentos, tá? Ter o engajamento do pessoal, coisa que hoje não pode acontecer. Está proibido o treinamento para evitar o quê? A aglutinação de pessoas, como a doutora Yara colocou logo no início. Tá? Muito bem. Os exames está suspensos e também os treinamentos. Muito bem, engenheiro, muito bem. Então, fazendo esse bate-bola com a doutora Yara. Doutora, pegando na fala do engenheiro Armando, falando de grupos de risco, nomeadamente o manejo desses grupos. Como seria feito o manejo desses grupos? De que forma, dentro da parte da saúde ocupacional? Os grupos de riscos, eles continuam com a orientação de afastamento. Só que, nesse momento, o tempo já passou, os contratos, a suspensão dos contratos já findou, iniciou-se agora uma segunda fase, que é a diminuição do horário, mas as pessoas estão voltando. As empresas, aí é uma adequação de cada empresa. Algumas empresas permaneceram em home office, quando as pessoas retornaram. Claro. Enfim, outros grupos, eles, neste momento, eles puderam ser afastados. São pessoas que têm doenças, usam de determinados medicamentos, enfim, os médicos assistentes optaram por afastamento e o INSS, em alguns casos, né, são casos bem pontuais, o INSS aceitou, porque de pronto o INSS não está, que nós, até o momento, né, o que nós sabemos é que o INSS não está aceitando todos, toda a lista de grupos de risco, tipo hipertensão por si só, tem que ter, enfim, são vários pontos que vão ser estudados. Neste momento, estamos bem de braço dados, sem toque, com os médicos assistentes, para a gente saber exatamente qual o momento daquele grupo, daquela pessoa. Se ele está realmente, se for um caso, por exemplo, gestantes, entrou e saiu do grupo, no início não estava no grupo, depois sim, gestante de alto risco, depois toda gestante, e tem o tempo, né, da gestação, então no início, no meio, e qual o tempo. E nesse momento entra o obstetra para poder saber qual o estado atual, se é possível avaliar essa gestante totalmente fora, que a maioria das empresas optou por essa medida. Enfim, cada caso, mesmo a listagem dos grupos de risco, agora que eles estão voltando, estão sendo analisados caso a caso e com essa orientação, porque a determinação ainda permanece do afastamento. Só que algumas empresas não conseguem, porque não tem opção de verdade de mantê-los. Nem todos, né? Então, nem todas as ocupações, elas podem ser realizadas em home office. Então, não tem como chegar e generalizar. Então, os casos vão aparecendo, e à medida que esses casos vão aparecendo, obviamente, vão ser tratados da forma como devem ser tratados, individualmente. Isso. Exatamente. Então, assim, mais uma vez, fica evidente nas declarações do engenheiro Armando e da doutora Yara que cada caso vai ser tratado como um caso, ou seja, o contexto específico das atividades de cada empresa, dos ramos, vão ter um plano de retomada específico, porque têm ambientes de trabalho comuns dentro da área X, Y e Z. Ainda que exista um plano de retomada, ainda que exista um manejo dos grupos de risco, cada empresa vai ter que ter como uma ferramenta norteadora esse plano de retomada das atividades. É imprescindível que cada empresa tenha isso como um documento que existe na teoria e que seja colocado em prática. Então, isso torna-se cada vez mais necessário daqui para a frente, até ao início da retomada dos níveis de flexibilização da retomada das atividades, as empresas começarem a pensar nisso como uma ferramenta importante para implementar, para organizar as pessoas dentro, as atividades, etc. Fantástico, eu acho que essas informações são de inúmera importância para quem está connosco a participar e, obviamente, retransmitir
para outras pessoas, desmultiplicar para outras pessoas que possam, não estamos a sentir no momento, mas que possam ter acesso a esses conteúdos. Engenheiro. Ô, Joaquim, desculpa, eu interrompo. Falemos agora de EPIs, esse termo muito falado. Equipamentos de proteção individual. Quais deverão ser usados e de forma genérica e quais são os principais cuidados a ter na utilização e higienização dos mesmos, neste contexto? Os EPIs é fundamental, né? Mas eu queria dar um pitaquezinho no que você tinha comentado anteriormente, antes de entrar no EPI. Tá? É o seguinte, as ações de prevenção estão sendo realizadas, tá? Mas sem um alinhamento devido. Tá? Então, o seguinte, não está havendo, no momento, obrigatoriedade do treinamento, como foi falado, e nem fiscalização com relação a isso aí. Então, para já, né? Para já. Então, é como você colocou bem, é importante frisar que, quando do retorno, esse alinhamento vai ter que ser protocolado, vai ser que formalizado, porque vai retomar tudo de novo. Então, aí é que entra os profissionais de engenharia e de medicina para fazer um alinhamento, fazer com que as coisas fluam de uma forma que atenda a segurança e garantia do trabalhador e, ao mesmo tempo, os órgãos fiscalizadores. Tá? Mas, voltando aos EPIs, é de suma importância, tá? Sempre foi. Hoje, a gente tem que a forma de contágio via aérea e via por contato. Então, todo cidadão comum, a gente observa da lei, no mínimo tem que fazer uso de uma máscara. Inicialmente, teve aquele problema da máscara caseira que não podia, mas com o tempo a recomendação vai e volta. Só um itemzinho, pegando só na questão da máscara, e eu aproveito para dizer, obviamente, que nós estamos sem máscara, mas estamos cada um no seu espaço e no seu espaço físico. Então, assim, por isso é que nós estamos sem máscara, mas quando terminar a live, cada um vai colocar a sua, só para deixar isso bem claro. Não, com certeza, exatamente, foi bem lembrado, tá? Então, todo cidadão, desculpa, como tem que ter, no mínimo, como equipamento a máscara. Obviamente, não é um EPI, mas é um equipamento de proteção, tá? Porque sabemos que, para ser EPI, ele tem que ter um certificado de aprovação de algum órgão vinculado ao Inmetro. Quem sabe não vira um EPI, não é, engenheiro? Quem sabe não vira um EPI? Quem sabe máscara. Não vira EPI. E acontece tantos e tantos empresários, empreendedores aí fazendo isso aí, tá? Quem sabe? Bom, mas voltando, o uso do EPI em si, ela é em função de quê? Da atividade. Claro. Tá? Claro, tá? O que é que a gente visualiza mais forte? Tá? A atividade e o grau de risco, eu já parto nesse caso da atividade atrelada à empresa. Pronto, no segmento hospitalar, que hoje é a coqueluche, onde se encontra o grau de risco maior devido aos riscos biológicos, que são os mais perigosos, que são aqueles que a gente não vê. Claro. Então, acontece o seguinte, como falei anteriormente, numa atividade de procedimento invasivo, tá? No UTI de intubação, os profissionais que fazem essa atividade, que fazem limpezas, que fazem tudo, eles têm que estar altamente protegidos. Então, tem que estar com o quê? Tá? Tem que estar com máscara, tem que estar com gorro, tem que estar com protetor facial, tem que estar com óculos, tá? Tem que estar com todos os equipamentos. Por quê? Porque o grau de contaminação é elevado. E não podem facilitar, não é, engenheiro? Não podem facilitar. Não se pode facilitar. Porque nesse facilitar, às vezes, está a diferença entre a gente pegar a Covid-19 e não pegar. Nesse pequeno detalhe. É uma linha muito tênue, não é? Exatamente. Imagina o seguinte, ainda no tempo do hospital, uma copeira que de repente vai levar uma alimentação. Tá? Ela não tem os mesmos kits que recebe o médico e recebe a enfermeira. Mas ela tem que ter um óculos, tem que ter uma máscara, tem que ter um avental descartável. Já quem está na linha de frente, quem está na UTI, precisa de um avental impermeável. Tá?
Então, existe essa correlação. Agora, no mínimo, como eu falei, uma máscara é imprescindível que todos usam. É tanto que, quando sai de casa, a orientação é utilizar uma máscara. Tá? O álcool gel, a máscara, né? São itens Exatamente. que devem nos acompanhar, né? Então, a máscara que está sendo muito utilizada é a N95, tá? Que, na realidade, é um respirador. Tá? Então, está sendo utilizada muito forte pelo pessoal do segmento de saúde, tá? Que equivale para as empresas, para os serviços, tá? Que estão expostos a algum tipo de outros agentes, tá? A PFF2. Então, elas são equivalentes. Então, o EPI é importantíssimo e é em função em si da atividade. Ou seja, de acordo com a atividade, cada funcionário recebe um kit específico. Exato. Muito antes até da gente entrar nesta pandemia global e mundial, já antes as normas regulamentadoras de trabalho falam muito insistentemente em EPIs, né? Então, independentemente do novo normal com essa pandemia, já era importante, as normas já falavam desse uso, muito mais agora. Então, temos que ficar atentos, não podemos facilitar, é o que eu digo, não podemos, digamos, a linha entre podemos contrair o vírus e não podemos contrair é muito ténue, não podemos facilitar, temos que ter um máximo de cuidado, não deixando de viver, obviamente. A gente vive normalmente, a gente tem que viver, tem que se adaptar. Até existir uma vacina, nós vamos ter que nos adaptar. Quando existir a vacina é outra situação. Mas até lá, temos que viver, temos que nos movimentar, temos que trabalhar dentro com as condições que nos garantam segurança nos mais diversos ambientes de trabalho. Por isso mesmo, estamos aqui a falar de planos de retomada das atividades, por isso mesmo estamos aqui a falar os cuidados e o gerenciamento dos grupos de risco. Tudo isto, as empresas e os empresários, a nível do Brasil, a nível do mundo inteiro, têm que se adaptar, temos que nos adaptar. Por isso mesmo existe um novo normal. O novo normal não é mais do que nos adaptarmos a uma nova realidade, não deixando de fazer aquilo que a gente já fazia. Eu acho que isso é uma forma bem tranquila da gente encarar esta pandemia como uma forma de nós ficarmos com uma sanidade mental em bom estado e não deixarmos, obviamente, de podermos desenvolver as nossas atividades normalmente. Ok. Uma coisa que você perguntou, ia deixar para falar no final, com relação à higienização dos EPIs. Exatamente, dos mesmos. Higienização. Na realidade, é o seguinte, os EPIs em si, eles, no geral, eles devem ser limpos com sabão neutro. Tá? Aqueles não descartáveis. Obviamente, a gente tem máscaras que ela tem um período, tem um tempo de uso. Tá? Claro. Então, a recomendação para aquele pessoal que está num nível muito baixo, tá? De risco baixo. De muito baixo, 1 a 2 máscaras por dia. Depois descarta. Outra coisa importante também é a higienização de equipamentos, que é feito normalmente com álcool isopropílico, tá? E não com álcool que a gente faz uso do álcool gel, o álcool etílico. Tá? Porque as propriedades... A diferença Exatamente. Explica assim bem rapidinho qual é a diferença. Não. A diferença da sua estrutura. Tá? O álcool etílico ele é utilizado, tá? Mais para a higienização do ambiente. Tá? Do ambiente. É tanto que, com a pandemia, foi liberado o álcool 70%, que até então só era liberado para hospitais. Esse tipo de uso. Tá? Entendi. E hoje não, ele está sendo liberado para todo mundo, pelo menos nessa fase. Esperamos que continue. Tá bom? Então, seria basicamente isso aí, a troca, quando ficar úmida, aquelas descartáveis, e
e limpar com sabão neutro. Ok. Muito bem, engenheiro. Voltando assim para a parte final da nossa live, antes de depois entrarmos na parte de algum questionamento que vocês queiram colocar no chat, para podermos responder aqui ou, a posteriori, serão respondidas as questões que vocês colocarem no chat. Doutora Yara, assim de uma forma genérica e final, em termos da saúde ocupacional, quais seriam as medidas genéricas preventivas que as empresas deveriam adotar atualmente e daqui por diante? De uma forma bem genérica. Como o Armando também falou em relação aos EPIs, né, que são os EPIs, embora não com um CA, né, enfim. Certificado de aprovação, exatamente. Exatamente. Mas, enfim, tratar, o vírus não foi embora, o vírus está aí, continua da mesma forma que chegou. Ou seja, não temos ninguém deu uma intimação para que ele fosse embora. Eu gostaria muito que ele fosse intimado a se retirar do mundo. Vai chegar a hora dele, vai chegar a hora dele. Ainda não chegou. Então, não subestimá-lo, isso é fato. Então, desde a sua casa, isso é todo o trajeto. Nesse momento, a medicina e a segurança, as empresas, elas têm um papel importantíssimo na educação, no treinamento dessas pessoas. São essas pessoas que chegam, são os colaboradores, eles devem ser vistos, cada um dentro da sua casa, desde o momento que sai de casa, o transporte, a chegada, no desempenho da sua ocupação, da sua função, e depois na saída, no retorno para casa. O monitoramento que você está falando. Exatamente. E isso chegar próximo. Nunca, nesse momento também houve essa mudança de comportamento e boa mudança em que as empresas preocupadas com o bem-estar dos colaboradores, nesse momento a gente viu todos juntos, não é? Aquela história de ninguém larga a mão, ninguém sem exatamente estar pegando na mão. Mas nesse sentido, um olhar diferente, porque todos nós estamos submetidos ao mesmo risco. Porque a transmissão agora é comunitária, então não sou o doutor Armando falou muito sobre os profissionais de saúde, tá, tudo bem, mas todos nós estamos à mercê, infelizmente, desse vírus. Então, medidas gerais são essas. O tempo inteiro, o tempo todo, fazer lembrar das medidas. Essas lembranças serão efetuadas dentro das empresas, não achar que está tudo ok, que já está no tempo de ficar sem os devidos cuidados. Não, porque mesmo com a retomada, o que vai acontecer? Essa é a nossa apreensão, mas de qualquer forma esse tempo valeu para que a gente se preparasse, olhar, né, no sentido de enxergarmos de outra forma, né, só olhar e se ver. E essa medida de verificar que cada um tem o seu tempo e pode ser, não é nada, porque agora a impressão, eu estava conversando hoje com alguns colegas, a impressão é que com a retomada está tudo bem, ninguém vai ficar doente, não vai começar tudo novamente, da pessoa chegar com o estado gripal e começar tudo, olha, o senhor vai ficar afastado, começa tudo novamente. Então, é isso, não subestimar o vírus, ele não foi embora, ele permanece, e tudo que foi feito antes permanece, não mudou nada. Os equipamentos, né, a proteção continua, o uso da máscara, saiu de casa, chegou em casa, vai ficar próximo de um idoso, de alguém que tem algum risco, utilizar sim dentro de casa, tomar todas as medidas e ir lá fora e dentro do trabalho, ok, vai ser fiscalizado pelos empregadores, pelos colegas, enfim, não mudou nada. Então, exatamente, doutora. Essas medidas preventivas, você referiu bastante, mas uma delas eu fiquei com uma nota, que é a questão de monitorar os funcionários. Essa questão de monitorar os funcionários, ele passa por que situações? Aferição de temperatura, medir o nível de oxigenação do sangue, esse tipo de coisas que também você se referiu? Mas atentar que nem só o Covid causa febre. Nesse momento, passamos para uma outra fase em que o desespero.
deu uma acalmada e agora a gente consegue verificar que a pessoa também tem amidalite, ela pode estar com febre porque está com otite, está com outra patologia que ali está causando algum problema. Mas continua assim, aferição de temperatura, fazer a oximetria, enfim, a gente, né, tudo que foi colocado permanece. Claro. Só que agora não é para a gente esquecer, é isso que tem que ficar claro. Exato. Porque dá a impressão que já deve flexibilizar também. A flexibilização, que esteja muito claro isso aí, é para as empresas retornarem, os segmentos retornarem. Não houve flexibilização para a tomada, para os cuidados. Isso não, os cuidados permanecem. Exato. Eu queria também deixar assim, obviamente, antes de passarmos à parte de algumas questões que os nossos participantes queiram colocar, pegar nas falas que vocês foram, digamos, proferindo aqui na live e, de facto, deixar também mais uma pequena mensagem, mais um pequeno alerta, que é o ser humano, às vezes, ele tem a tendência de, quando ele é levado para os extremos, é como uma mola. Ou seja, ele tem a tendência de, se a mola está muito comprimida, quando libertam a mola, ela vai para o outro extremo, querer experimentar como é o outro extremo. O que é que eu quero dizer com isto, com esta metáfora? Quero dizer que o estado de depressão, o estado de pânico, não pode passar para a euforia quando formos flexibilizando os níveis de retomada das atividades. Então, o ser humano, o trabalhador, o comum mortal, ele tem que ter essa noção de que abriu os shoppings, fantástico, abriram as praias, abriu os parques de diversão, abriu o estádio de futebol. Eu quero ir, eu quero me acabar, eu quero fazer tudo. Calma, pessoal. O pânico não pode ir para o outro extremo, que é para a euforia. Sinónimos de euforia não é aquilo que a gente quer agora. A gente quer o equilíbrio, procurar não menosprezar a pandemia, a Covid-19, à medida que se forem flexibilizando os níveis de retomada das atividades, manter os mesmos cuidados, manter o uso da máscara, do álcool gel, de todo tipo de situações, preventivas que a gente já sabe que está em todos os meios de comunicação social, em todo lugar. Isso é o mínimo que se pede. Então, vamos retomar com precaução, vivendo, normalmente, mas com precaução. E sem querer ser eufórico, sem querer fazer tudo aquilo que esteve reprimido durante 2 ou 3 meses, numa semana, num dia, colocando em causa tudo de bom que foi feito. Então, essa também é uma mensagem que eu deixo para todos nós que estamos aqui, para quem não está aqui, que possa repassar para outras pessoas. Então, é essa retomada com consciência, sem querer ser eufórico, porque senão vamos pagar bem caro. Então, em termos finais, obviamente, já nos alongamos aqui sobre vários temas, eu acho que interessantes. Vou abrir, digamos, o chat para as pessoas que estão connosco, ok? E que queiram colocar alguns questionamentos no chat. E a posteriori, caso não haja tempo para podermos responder a essas questões, a live está sendo gravada, elas vão ser direcionadas para as pessoas para poderem responder e a posteriori podemos tirar as dúvidas que vocês tiverem. Ok? Não sei, deixa eu ver aqui os participantes. Se alguém quer participar. Eu também para dizer. Deixa eu ver aqui. Várias pessoas. Quem quiser colocar a questão, pode colocar no chat e a gente pode colocar aqui em debate. Se não quiser colocar no chat, para ser debatida aqui, pode colocar simplesmente e que nós respondemos a posteriori.
Temos aqui várias pessoas. Ok, vamos esperar aqui. Não se acanhem, podem colocar as questões à vontade, tá? Mesmo que possam parecer mais esdrúxulas possíveis, porque agora não tem perguntas feitas, tem perguntas até de qualquer género, não é? E temos que aproveitar, temos aqui a doutora Yara, que é uma pessoa com uma larga experiência, e o engenheiro Armando também, neste tipo, na área de saúde e segurança do trabalho. Bom, independentemente disso, eu queria obviamente também já, enquanto a gente aguarda aqui por alguma questão, queria relembrar, obviamente, caso a pessoa não queira colocar aqui as questões, pode a posteriori consultar os nossos canais de comunicação, Instagram, YouTube, Facebook, o nosso site, LinkedIn. Pode consultar, tem vários canais de comunicação, pode deixar as suas dúvidas. Estamos à disposição, obviamente, para esclarecer todas as dúvidas possíveis que vocês tenham. Queria deixar também um repto e deixar já um linkzinho, deixar um cheirinho no ar, digamos, agradável, bom. Uma referência para a nossa próxima live, da próxima sexta-feira, dia 3, às 18 horas, sobre reestruturação financeira. Um tema também eu acho extremamente interessante. Vamos ter 2 profissionais da área financeira, bem distintos, que nos têm a trazer com certeza itens, dicas para as empresas e os empresários se reestruturarem financeiramente, né? Que é um dos itens extremamente importantes neste novo normal. Deixa eu ver aqui então o chat. Ninguém está se pronunciando, né? Vamos ver aqui. Está todo mundo só assistindo, ainda bem, mas podem colocar as dúvidas, fiquem à vontade. Então, em termos de agradecimento final, eu quero agradecer mais uma vez, obviamente, especialmente à doutora Yara. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado, eu sei que foi um esforço enorme para estar aqui conosco. A gente sabe, obviamente, que cada um de nós tem, neste contexto pandémico, tem uma vida um pouco mais limitada, mas eu lhe agradeço, obviamente, do fundo do coração, pela sua disponibilidade, pelos seus ensinamentos. Quer dizer alguma coisa, doutora? Conecte o seu áudio, por gentileza, doutora. Nós estamos lhe ouvindo. Muito obrigado. Estão me ouvindo? Agora sim. Muito obrigado. Também fico bastante agradecida, bem gratidão mesmo pela oportunidade de apresentar de forma não diferente, né? Muitas vezes as pessoas conhecem o médico do trabalho e esse médico do trabalho está bem distante. Nesse momento, houve um protagonismo do médico do trabalho, porque o impacto foi muito grande nas empresas. Então, o médico do trabalho ele fez o papel dele da parte de concatenar, de organizar tudo, né? E também a parte de médico generalista, de atender, de conversar com o médico assistente. E isso é muito importante. Então, que caminhemos, né, da mesma forma a partir de então. De braços dados, mas sem encostar, né? Só assim, né? Só assim. De cotovelos dados. Exatamente. Ok, doutora. Muito obrigado. As mesmas palavras para o engenheiro Armando. Muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Você é um profissional fantástico, um ser humano fantástico também. Tenho muito orgulho em conhecer os dois pessoalmente. E enfim, o tempo foi pouco, mas eu acho que contribuiu para poder esclarecer e trazer mais um compartilhamento de informação entre nós todos, né? Quer acrescentar mais alguma coisa, engenheiro? Eu queria agradecer a oportunidade, fiquei feliz pelo convite. O segmento de seu trabalho é uma coisa contínua,
tá? A gente está aprendendo com essa pandemia, não tem um mal que não traga um bem, tá? Então, é a gente depois voltar naturalmente e alinhar e poder orientar o que for possível. A gente sabe que o abalo foi grande, econômico, tá? O abalo psicológico, mas, como você falou, é o novo normal, a gente tem que se reerguer, tá? E a gente vai conseguir. Devagarinho, a gente vai chegar lá e a gente está aí para ajudar no que for possível. Grato pela participação, foi muito bom participar juntamente com você, doutor Yara, um prazer mais uma vez e estamos aí à disposição. Muito obrigado. Ok, engenheiro. Então, muito obrigado. A todos os presentes, todos aqueles que gostariam de participar não estiveram presentes, vamos ter mais lives com temas fantásticos. Consultem as nossas redes sociais. Estamos aqui para ajudar vocês. Não tenham medo de aprender, não tenham medo de procurar saber as coisas, porque informação e sabedoria não ocupam lugar. Então, muito obrigado a todos e uma muito boa noite. Obrigado.